noite, irmãos, graça e paz. Uma alegria estar aqui com os irmãos, né? Eu já há um tempinho que eu tenho clientes aqui no Rio de Janeiro, né? E alinhei para vir antes para estar com os irmãos aqui, né? A gente não gosta lá de sair da igreja lá, sou pastor, né? Pastor tem uma dedicação com a igreja, né? Então é raridade eu sair aos domingos. Mas quando eu fui comprar a passagem, eu pedi para a Fabiola, minha esposa, né, dar uma olhadinha se a gente não conseguia vir domingo. Tava bem mais, o valor estava bem maior no domingo, mas depois a gente foi olhar, ele baixou bem o valor no domingo e consegui viabilizar para que a gente estivesse juntos aqui hoje, amém? Pelo encargo aí pela igreja, pelos irmãos, amém? O Thiago e a Agatha estiveram lá em fevereiro, lá conosco, numa capacitação, foi uma bênção também. Temos nos ajudado mutuamente. Amém? Eu estava no meu coração para falar algo aí para os irmãos, mas eu percebi que esse fundamento precisa ser fortalecido aqui na comunidade, né? E eu tinha até pedido para ele tocar um louvor, já mudei o louvor também, né? Amém? Vamos lá, irmãos. A igreja de Jesus é algo muito importante, amém? Tem algumas coisas que aconteceram na minha trajetória, né? Eu praticamente sou de berço cristão e a gente vai vivendo a igreja, vai vivendo a nossa religião, vai vivendo aquilo que a gente vai no fluxo. Então, alguns fundamentos básicos, né? Para mim, foram sendo percebidos depois. Por exemplo, que a igreja não é... Que quando falar de um prédio como igreja é algo que não é bíblico no Novo Testamento. Então, dizer que vai para a igreja, se referindo a um prédio, não é algo que é uma verdade do Novo Testamento. Então, nós temos que entender que vamos lembrar algumas coisas importantes para estabelecer fundamentos. A Bíblia, né, basicamente, vamos chamar assim, nós temos a velha aliança e a nova aliança. Amém? Nós que não somos judeus, fomos incluídos na nova aliança. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas, pela graça agora, a salvação foi estendida a nós, os gentios, os não-judeus, por causa da graça de Deus através da nova aliança. Então, quando nós lemos a Bíblia, a primeira coisa, o primeiro fundamento que nós temos que ler, e muita gente tropeça na própria Bíblia, é entender que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Entretanto, a palavra de Deus hoje para a igreja é a nova aliança. O Antigo Testamento precisa ser lido à luz da nova aliança. Então, eu não posso pegar um texto do Antigo Testamento, então, já tem que ficar claro, né? Se eu chego em algum lugar no cartório e tem um antigo documento, algo que estava lá estabelecido, mas depois foi estabelecido um novo documento, o que vai valer é um novo documento. Ou seja, a nova aliança, a antiga aliança era a aliança de Deus, né, com o seu povo, que não incluía nós. Agora, em Cristo, nós estamos na nova aliança. Por isso que tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, por que muitas pessoas acabam até sendo, vamos dizer assim, abusadas ou caindo em erros de interpretação? Porque não sabem diferenciar a velha aliança da nova aliança. Então, nós estamos na nova aliança. Amém? Amém. Isso tem que ficar sempre claro para você. Quando alguém pegar qualquer texto do Antigo Testamento sem aplicar a luz de Cristo, aplicar literalmente o texto, muitas vezes vai fazer com que isso seja ensinado outro evangelho. E Paulo diz, ai daquele qual trazer outro evangelho. Então nós somos o povo da nova aliança, amém? Então a partir da nova aliança, a forma como a igreja é edificada, né, inclusive a igreja ela é estabelecida a partir da nova aliança, amém? Muda completamente em relação à estrutura que se vivia na antiga aliança. E algumas coisas são importantes. Por exemplo, sobre a presença de Deus. A presença de Deus na antiga aliança era um lugar específico para pessoas específicas, que era o templo físico. E dentro do templo tinha o Santo dos Santos. E tinha todo um ritual para lidar com a presença de Deus. Tem pessoas até hoje, por exemplo, quando vão subir para orar no monte, eles têm uma reverência muito grande com o monte, porque eles têm a interpretação de Moisés, né? Tira a sandália dos vossos pés, porque esse lugar é santo. Ou seja, é uma interpretação da antiga aliança.
Quando algumas pessoas ainda em relação ao Espírito Santo, eles não se enxergam como morada do Espírito Santo, eles se enxergam como se o Espírito Santo fosse alguém que você fosse uma casa de aluguel ou algo temporário, ou seja, que o Espírito Santo vem, mas ele vai. Então, quando nós até cantamos normalmente sobre a presença de Deus, normalmente nós partimos de algo que vai vir, e não de algo que está em nós que vai se manifestar. Então, existe sim uma manifestação, nós queremos que o Espírito Santo se manifeste, mas nós temos que entender que no Novo Testamento, na Nova Aliança, o Espírito Santo mora em nós. Então, isso são fundamentos muito importantes para nós, na edificação da igreja e da nossa vida. Na Antiga Aliança, Davi fez oração, não retire de mim o seu Espírito. E até hoje, cristãos na Nova Aliança, quando erram, fazem a oração, Deus, não tire de mim o seu Espírito. É uma oração de uma pessoa que está na ignorância. Por quê? Porque o Espírito Santo é morada. É tão sério que o Espírito Santo é morada, que mesmo quando você peca, o Espírito Santo permanece. Você tem que ter temor disso. Por quê? Porque o Espírito Santo tem ciúme de você. Porque agora você é a morada do Espírito Santo individualmente e coletivamente, quando nós nos reunimos, aí a morada de Deus é estabelecida uns aos outros. Então são fundamentos. Nós estamos na Nova Aliança. Tem um lugar ali em São Paulo, né, que foi estabelecido supostamente o Templo de Salomão, e de forma muito parece até muito reverente. Lá você entra, lá você tem supostamente os levitas, os sacerdotes e toda a estrutura do templo da Antiga Aliança. Você não pode entrar com celular, eles preservam uma barba bem grande, tem todo um ritual. Supostamente pode parecer muito com o Evangelho, mas isso é velha aliança. Amém? Nenhum lugar pode ser considerado sagrado que não seja o corpo de Cristo vivo, que é a igreja, no relacionamento uns aos outros. É interessante, né, que se nós tivéssemos o entendimento que cada um de nós somos pedras vivas, conforme diz em 1 Pedro, que estamos edificando uma casa espiritual para Deus. Então, Deus não está preocupado com tijolos. Deus está preocupado com a edificação da igreja que se dá no relacionamento que nós temos uns com os outros. E é interessante, em 1 Coríntios fala, aquele que destruir o santuário de Deus, Deus mesmo destruirá. Ou seja, qual é o santuário de Deus hoje que não pode ser destruído? A nossa comunhão, a nossa unidade. Então, sério, hoje não é a reverência que você tem com o lugar, mas a reverência que você tem com os relacionamentos com os irmãos que constitui a casa de Deus. Qualquer um que tentar destruir isso através de fofoca, através de divisão, através de obra da carne, ele está arrumando um problema com o próprio Deus, porque o santuário de Deus agora é o corpo de Cristo. Então é tudo algo muito importante, né? De forma religiosa, se eu entendo que um prédio é a casa de Deus, eu vou ter um bom comportamento quando eu estou nesse local. Mas quando eu saio daqui, eu tenho um outro tipo de vida, um outro tipo de comportamento, porque eu não tenho entendimento que agora eu é que carrego a presença de Deus e o meu corpo agora deve viver em santificação para a glória de Deus. Isso me torna um religioso, muitas vezes que tem um comportamento aqui, mas tem um outro comportamento lá fora. Tudo por falta de entendimento do Evangelho, da mensagem do Evangelho da Nova Aliança. Amém? Então, tudo isso é muito importante. Nós precisamos aprender os fundamentos da Nova Aliança. Amém? A igreja, então, não é um prédio, é uma comunidade, então nós precisamos valorizar os nossos irmãos, e nós valorizamos, sim, essa reunião. Por quê? Porque essa reunião, os nossos irmãos estão aqui, e nós estamos aqui junto com eles. Amém? Então, é muito importante isso. Amém? E um fundamento, para mim, muito importante na igreja é o entendimento sobre o galardão. Amém? Isso, para que nós possamos ser uma igreja prevalecente nessa cidade, cada um de nós precisa ter um entendimento a respeito da recompensa, né? Vamos aqui entender algumas coisas. Muitas vezes nós vivemos uma vida muito natural, nós até queremos o Evangelho para que o Evangelho produza benefícios para essa vida natural. Normalmente você encontra, então, a divulgação do Evangelho hoje cada dia da semana é um menu, é um prato do menu do cardápio ali de um suposto restaurante, né? Segunda-feira para atender tal hora da sua vida, terça-feira é outra área, quarta-feira é outra área, e nós focamos só em benefícios temporários.
Assim, eu não tenho nada contra as questões temporárias, né? Eu tenho certeza que alguém que está doente quer desfrutar do poder curador do Evangelho de Jesus. Amém? Jesus cura mesmo. Amém? Isso é uma bênção. Eu sei que tem uma canção, né, que diz que eu não quero as suas mãos, como que é? Nós não queremos suas mãos, só queremos os seus pés. Eu quero tudo, irmão. Se o cara não quer as mãos, eu acho bonito ela, mas eu não aplica para mim, tá? De Jesus eu estou precisando de tudo, das mãos, dos pés, da orelha, de tudo. Amém? Porque eu preciso dele em todas as áreas da minha vida. Tem hora que eu preciso algo das mãos deles, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma provisão. Amém? Não tem nada de errado nisso. O problema é ficar só nisso. Tem algo mais profundo. Amém? A Bíblia diz que em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Então, se nossa esperança, os benefícios, o Evangelho, 15, 19, se resume apenas receber algo das mãos do Senhor, uma provisão, uma cura, nós somos os mais miseráveis dos homens, porque estamos tornando algo que é atemporal apenas para esse tempo. Amém? Então vamos lá aqui entender um pouco, né? É importante nós termos esse entendimento, que nós vamos comparecer no tribunal de Cristo. Diga, tribunal de Cristo. Amém? Basicamente, o meu entendimento, o entendimento da maior parte das pessoas, é que existem 3 julgamentos que vão existir. O grande trono branco, amém? O tribunal de Cristo e o julgamento das nações. O grande trono branco é o julgamento para os ímpios, aqueles que não creram em Jesus. Quando a Bíblia diz, por exemplo, que Jesus não veio para julgar o mundo, e aí as pessoas falam, não me julgue, que nem Jesus me julga. O contexto de Jesus não julgar é o seguinte, porque quem é ímpio já está julgado, ele já está condenado. Então, por isso que a mensagem do Evangelho para o mundo, né, e muitas das pessoas não entendem, Evangelho significa boas novas, boas notícias. Então, o que nós temos a mensagem para o mundo? Qual a essência do Evangelho? É uma boa notícia. Toda vez que você transmite o Evangelho, se você não transmitir uma boa notícia, você não transmitiu o Evangelho. Por quê? Você apenas falar para o mundo o seguinte, você vai para o inferno, não é uma boa notícia. Eu vim te falar sobre o Evangelho, você vai para o inferno. E assim, sabe o que é ruim? Ainda nós passamos, muitas vezes, de forma religiosa, como se fosse a vontade de Deus, parece que jogar as pessoas no inferno. Não. O inferno é uma consequência de quebrarmos, né? Desobedecermos a Deus. E Deus não pode ser mentiroso. Deus falou que teria uma consequência. Mas Deus nos amou tanto que deu Jesus para que nós não fôssemos para o inferno. A boa notícia é o seguinte, você está indo para o inferno, mas Deus enviou Jesus para que você possa ter a vida eterna. Então essa é a notícia que nós temos que comunicar ao mundo, né? E por isso que Jesus falou, não vim julgar vocês, porque vocês já estão julgados, vocês já estão condenados. Agora a mensagem de Jesus é o seguinte, né? Vinde a mim. Amém? Vinde a mim. Então isso é importante. Agora, o que eu queria falar mais aqui é do tribunal de Cristo. Amém? Não perca essa perspectiva e tenha temor disso. Temor no sentido de reverência, de levar a sério. Amém? Uma pessoa que está fazendo algum curso e que não leva a sério aquele curso e vai prestar ali uma prova em relação àquele curso, o que vai acontecer? O que acontece? Você não levar a sério aquele curso, você vai reprovar no curso. Amém? Então, a mesma coisa nós precisamos levar a sério. Você acreditando ou não, querendo ou não, você é cristão, você vai passar pelo tribunal de Cristo. Está lá, muito claro, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós, diga todos nós. O contexto aqui, você tem quem que é todos nós? É para quem Paulo direcionou a carta, para a igreja. Então você tem que entender sempre para quem foi escrito o texto. O texto está sendo direcionado para a igreja de Corinto. E está dizendo o seguinte, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Com qual objetivo nós vamos comparecer no tribunal de Cristo? Está escrito o que aí? 1, 2, 3, lendo. Valeu? Vamos ler. Para que cada um receba
segundo o bem ou o mal que tiver feito com ele. Ou seja, vai ter um pagamento por isso, uma recompensa. O bem ou o mal. Então nós precisamos entender que todos nós, os filhos de Deus, vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para receber o bem ou o mal que tivermos feito por meio do corpo. Amém? Temos vários textos que falam sobre isso. Por exemplo, eu gosto desse outro aqui de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13 a 15. Pode projetar lá para nós. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13 a 15. Manifesta se tornará a obra de cada um. Ou seja, você vai apresentar a obra, vai ser manifesto a sua obra. De cada um. Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o quê? E aqui na minha versão está galardão. Ok, mas é recompensa. Você, amém? Então, vai ter uma recompensa. No reino de Deus, nem tudo que você faz exteriormente que é aprovado pelos homens, necessariamente é aprovado por Deus. Porque Deus julga as motivações. Amém? De vez em quando a gente se surpreende na vida da igreja com pessoas que aparentemente estavam servindo por amor, mas de repente estão cobrando a conta dos líderes. Eu fiz, mas você não me reconheceu. Deixa eu falar para você, é o maior prejuízo, olha que coisa tola, você trocar uma recompensa eterna por um elogio de homens. Meu Deus. Não faz sentido esse negócio. É ou não é? Você pegar uma moedinha ali, você tem uma moeda de ouro, você tem algo valoroso, você troca por qualquer de ferro ali, de qualquer tipo de metal. É assim que nós estamos fazendo quando nós, em vez de fazermos aquilo que Deus nos mandou fazer, fazemos por amor e esperando a recompensa dele. Nós trocamos isso para receber o elogio de uma pessoa. Eu não esqueço, nós voltamos um dia de um retiro, muitos anos atrás, quando os fundamentos da igreja não estavam tão estabelecidos, e eu esqueci de agradecer as irmãs da cozinha que trabalharam. Uma mulher saiu no meio do culto revoltada. Trabalhei o final de semana inteiro e o pastor nem me elogiou. Puxa, que prejuízo para ela. Certamente Deus foi tão bondoso com ela para frustrar logo ela, para ela alinhar o coração dela, para que ela pudesse chegar no tribunal de Cristo e ter algo a receber. Eu pergunto para você, você quer receber do Tiago ou você quer receber do Senhor? Esse é um ponto, mas a gente fala às vezes na teoria, mas na prática a gente está vivendo outra coisa. É incoerência, porque esquecemos de que Ele quer nos dar a recompensa, Ele quer nos dar o galardão. Amém? Então isso é algo maravilhoso. Esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como através do fogo. Eu acho interessante, muitas vezes nós não entendemos que alguns textos na Bíblia não estão direcionando a perder a salvação. A maior parte dos textos do Novo Testamento estão direcionados à recompensa. Eu quero dizer para você que ser salvo é uma coisa muito simples. Amém? Mas a salvação é apenas uma correção de rota, a salvação do inferno, para te reconectar no propósito eterno. E a partir daí, se você se reconecta ao propósito eterno, o teu alvo agora não é ficar se preocupado com o inferno. O teu alvo agora o quê? É a recompensa eterna. Isso é algo muito importante, né? A recompensa eterna. Eu acho algo maravilhoso o seguinte, que tem que ficar claro aqui para todos nós. Vamos lá, daqui a pouco eu falo essa parte. Existem muitas linhas teológicas sobre o final dos tempos. E nós não queremos aqui hoje defender uma linha específica. Então tem muitas coisas que falam sobre o final dos tempos. Mas tem algumas coisas que são comuns. Ok? Entre todas essas linhas teológicas do final dos tempos. Todo mundo concorda que Jesus voltará.
Amém? Se você acha que Jesus está demorando para voltar, é só você olhar no obituário aqui do Rio de Janeiro hoje, você vai ver que ele já voltou para vários. É ou não é? Então, nós temos que estar vivendo hoje como se fosse o nosso último dia, a nossa última oportunidade. Se você tem alguma coisa que você deveria estar resolvendo hoje e está deixando para resolver amanhã, você já está errado. Por quê? Porque nós não temos a certeza da manhã. Nós não temos a certeza da manhã. Tem alguém aqui que é o primeiro da lista, o primeiro da fila. Eu até sei quem é. Meu só. E a gente fala tanto que ia estar com o Senhor, mas ninguém quer morrer, né? É verdade. Ah, Senhor, eu te quero, te quero. Venha, meu filho, você é o primeiro. Não, não, não. Não, não, não quero ser o primeiro. Tá amarrado, Jesus, tá amarrado. Então, Jesus voltará. Isso é uma coisa muito séria. Amém? Aquele texto, né, de 1 João que fala o perfeito amor lança fora todo medo, existem várias interpretações dele. Uma das interpretações é o seguinte: se eu vivo no perfeito amor, eu não tenho medo de encontrar com o Senhor. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. Por que você tem tanto medo de encontrar com o Senhor? É porque você tem que encontrar primeiro com o teu vizinho lá que você está magoado. Então nós precisamos resolver a vida, amém? Mas vamos lá. Jesus voltará, diga, Jesus voltará. Amém? É claro para todas as teologias que ele haverá de julgar os vivos e os mortos. Amém? Então vai ter o julgamento. Que os salvos entrarão na felicidade eterna e que os ímpios, os rebeldes, serão condenados ao sofrimento eterno, ao lago que arde com fogo e enxofre. Isso existe, o inferno existe. Deus não deseja que ninguém vá para lá, mas aqueles que não crerem no Filho vão para lá. Ok? Não injustamente. Ninguém vai estar injustamente no inferno. Vai estar porque não recebeu a graça de Deus. E que no final o reino de Deus haverá de triunfar sobre tudo e sobre todos. A diferença entre as teologias é na sequência das coisas e na forma se é literal ou figurada. Mas o fato é que esse é o entendimento comum sobre cada uma das teologias. Eu acredito, não sei como é que a igreja aqui, ou o posicionamento que o Tiago mais tem a afinidade, é que Jesus vai vir estabelecer o reino dele literalmente por 1000 anos aqui na Terra. Amém? Eu acredito nisso, ok? Agora, o que seria essa recompensa? Alguns acreditam que a recompensa é reinar com Cristo durante esses 1000 anos. Agora, a Bíblia não dá tantos detalhes, a não ser para o Alexandre. Brincadeira. Tem um irmão lá que ele ama esse assunto, né? Puxou esse assunto, você vai ficar com ele 10 horas falando. A Bíblia não dá tantos detalhes como será essa recompensa, amém? Agora ela é clara, muito clara, que haverá uma recompensa. Certamente, irmãos, a recompensa que Deus tem para nós é algo maravilhoso, muito melhor do que qualquer coisa que nós poderíamos desfrutar nessa vida. Então, nós precisamos colocar essa expectativa. E aqui algo Deus falou comigo muito forte. Eu também ouvi um irmão falando sobre isso. Deus nos criou para quê? Com ambições. Nós temos ambições. No fundo, todos nós queremos vencer na vida. Todos nós queremos ter êxito na vida. Só que o problema é que nós estamos deixando tomar o nosso coração por ambições apenas naturais, por ambições apenas carnais, por projetos apenas temporais. Mas o que nós precisamos é ter ambições eternas. Amém? Hoje é comum jovens aprenderem muito mais sobre educação financeira, não pelo governo, mas pela própria oportunidade que a internet dá. Tem muitos cursos sobre investimento, aprender a aplicar dinheiro, multiplicar riqueza. Tudo isso é muito legal.
Mas eu quero dizer para você que tem algo muito mais poderoso. É quando você entende a vontade de Deus, se aplica na vontade de Deus e entende que Ele tem uma recompensa eterna para a sua vida. Até o dinheiro, que é algo tão sujo, se for olhar, ele pode se tornar algo tão maravilhoso, dependendo de como nós aplicamos o dinheiro. Amém? Então, o que eu quero dizer para você aqui? O problema não é você ter ambições. O problema é você só ter ambições naturais. Então, eu conheço pessoas, né? Tem um empresário lá no Paraná, como ele é dedicado para ser empresário. Como ele gosta de ganhar dinheiro. Ele ganha muito dinheiro, ele é dedicado para ganhar dinheiro, ele sabe fazer o dinheiro, multiplicar o dinheiro. Mas eu fico pensando, ele vai gastar a vida inteira dele, não vai levar nada. Eu tinha um sócio que era pastor também, um amigo precioso, meu melhor amigo que eu tive, e ele faleceu em 2010. E agora, depois de 15 anos, né, foram exumar o corpo dele para cremar o corpo dele. E a família foi ver. O que tinha dentro do caixão? O paletó que ele foi sepultado, a Bíblia que ele foi sepultado do lado, e um pouquinho, os ossos e um pouquinho de cabelo. Isso é vida natural. Acabou aqui já. Tá entendendo? Não tinha cartão de crédito lá, não tinha dinheiro, não tinha nada, não tinha bem, não tinha nada. Ele não pôde levar naturalmente nada. Amém? Então nós precisamos aprender a transformar coisas naturais em recompensas eternas. É verdade. Isso é a inteligência. Amém? Transformar os seus dias aqui na terra, aquilo que Deus lhe possibilita ter de posses, né? Por exemplo, esse espaço aqui agora. Deus não é injusto. Amém? Nós precisamos entender isso, que Deus não é injusto. Ninguém perde com Deus. Amém? Quando nós colocamos aquilo que Ele confiou a nós de volta em suas mãos, para que Ele use para a sua glória, Ele certamente tem uma recompensa de tudo isso. Amém? Então, isso é algo importante. Vamos ver como isso é tão importante, a questão das ambições. Davi, quando ele estava inserido no Antigo Testamento, ele vendo que o povo ali estava sendo desafiado pelos filisteus. Qual foi a pergunta que Davi fez ali? Qual é a recompensa que está sendo oferecida para aquele que enfrentar esse gigante? Ou seja, ele queria saber da recompensa. Ele não foi repreendido ali. E foi lhe dito qual era a recompensa. Agora, vamos indo mais profundamente, nós podemos ver Jesus e os seus discípulos. Pedro foi um que indagou Jesus sobre recompensa. Está lá no livro de Marcos, no capítulo 10, versículo 29 a 31. Então Pedro começou a declarar a Jesus: Eis que nós tudo abandonamos para te seguir. Garantiu-lhe Jesus: com toda certeza vos asseguro que ninguém que há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho ou bens, por causa de mim e do evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais em casas, irmãos, irmãs, mãe, filhos e propriedades, e com eles perseguições, mas no mundo futuro a vida eterna. Todavia, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Amém? Então, observe aqui, Pedro queria saber da recompensa. E Jesus deu uma resposta para ele em relação à recompensa. Nós temos aqui em Mateus capítulo 6, verso 2. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: qual era a maneira que eles deveriam
lidar com as boas obras que eles estavam fazendo. Ou seja, não tocar trombeta. Por quê? Porque senão eles já estariam recebendo a sua recompensa. Então, recompensa, irmãos, é um assunto muito claro no Novo Testamento. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntei para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então está falando o seguinte, não pegue e junte tesouros na terra, mas junte tesouros no céu. Está falando de um lugar que eu posso acumular tesouros. E está dizendo que eu devo acumular, está estimulando aqui, está ensinando, não acumule na terra, mas acumule tesouros no céu. Então, irmãos, é um fundamento precioso na igreja. Vai te fortalecer nos momentos de crise, o entendimento de que existe uma recompensa eterna. E não estou falando aqui de salvação. Por quê? Porque está claro no Novo Testamento que a salvação não é uma recompensa. Amém? Por nossas boas obras. A salvação é mérito da graça de Deus. Então nós precisamos entender aqui que essa é a resposta que damos à graça de Deus, com as coisas que Deus confia a nós, podem se tornar recompensas eternas. Então isso é uma coisa que foi uma verdade espiritual que caiu no meu coração anos atrás, quando eu vi, e eu guardei isso no meu coração, e eu lembro disso, porque muitas vezes o diabo fala para nós, mas por que você está fazendo tanto? Por que você está fazendo tanto? Você podia ser um crente mais tranquilo, para que trabalhar tanto? Para que se envolver tanto com o reino de Deus? De forma sábia, eu quero dizer para você aqui nessa noite, Deus tem uma recompensa para você, e ela é grande. Amém? Apocalipse 2:23 diz, eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Darei a cada um segundo as vossas. Se fosse hoje, que você chegasse no tribunal de Cristo, como é que estão as suas obras? Apocalipse 22:12 diz, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Mais uma vez, segundo as suas obras. Então, você pode ser um crente que acha que é muito esperto, que foge de manifestar as boas obras, foge de fazer aquilo que Deus quer você, mas eu quero dizer para você, você está perdendo de acumular tesouros na eternidade. 1 Coríntios capítulo 3, verso 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Digo, o próprio trabalho. Amém? Então você não vai receber recompensa pelo meu trabalho, você vai receber recompensa pelo seu próprio trabalho. Então nós precisamos trabalhar. Amém? Trabalhar muito. Em nome de Jesus. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Tudo quanto fizer, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Diga, não para homens. Irmãos, que horas que a igreja vai aprender isso? Não para homens. De todo o coração e não para homens. Eu quebro toda a expectativa lá na igreja quando alguém vem me cobrar. Eu falo, se não trabalha para mim, não registrei tua carteira, na minha empresa tem pessoas que trabalham. Que tem pastor que aceita essa posição, como se estivesse trabalhando para ele. A gente até às vezes faz obrigado, não sei o quê, o pastor tem aquela figura que parece que está levando todo mundo como se estivesse administrando uma corporação, onde tem pessoas que estão ali, que ele tem o setor de RH, nós vamos tratar bem você, vamos te dar aqui os benefícios para você continuar na nossa empresa. Mas o reino de Deus não é assim, nós trabalhamos para o Senhor. Amém? Isso é algo que tem que estar claro. Eu não aceito esse peso sobre mim. Ninguém deve aceitar, amém? Para o Senhor e não para o homem, ciente que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo.
Diga, eu sou um servo de Cristo que sirvo pessoas. Amém? Mas você é um servo de Cristo. Amém? Então, isso é algo muito importante que nós precisamos deixar muito claro na edificação da igreja. A recompensa é para aqueles que procuram agradar o seu Senhor. Amém? Nós encontramos homens de Deus como o apóstolo Paulo, que deixam claro, né? Que se ele buscasse agradar a homens, ele não seria servo de Cristo. Então, a grande questão, no final das contas, é nossa fidelidade a Cristo. Procurar agradar aquilo que está no coração de Deus. Amém? Agora, muitas pessoas confundem que Deus ama você, que Deus nos ama e nos ama incondicionalmente. Isso é uma grande verdade. Não, você não é amado por Deus pelas boas obras que você faz. Deus te ama incondicionalmente. Eu quero dizer para você que todas as pessoas que vão para o inferno, ou todos os cristãos que vivem uma vida relaxadamente, eles são todos amados por Deus. A grande questão é o que nós fazemos com esse amor. E nós precisamos entender que existe uma diferença de ser amado por Deus e Deus se agradar de nós. Amém? Isso é muito fácil na didática da família, né? A mãe ama seu filho, mas não se agrada de tudo que o filho faz. Você ama o filho incondicionalmente. Seu filho pode ser, no momento, está sendo a pior pessoa. Pode estar preso numa cadeia. Você ama seu filho. Mas você não está satisfeito com aquilo que ele está fazendo que levou ele para a cadeia. Da mesma forma, irmão, ser recompensado por Deus não diz respeito a ele nos amar. Mas diz respeito a como nós respondemos esse amor e nos tornamos agradáveis a ele. Isso é algo muito importante. Tem que ter no nosso coração um desejo de agradar o nosso Senhor. Amém? Olha o que a Bíblia diz, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9 e 10. É por isso que também nos esforçamos, diga esforçamos. Amém? Há uma dedicação aqui dele. Nós nos esforçamos. Eu acho muito interessante os detalhes que vocês fazem algumas coisas, né? Tipo, isso aqui não é isso aqui foi escrito. Quem fez? Ela fez para o Senhor, amém? Eu vou citar aqui, mas ela não está esperando que eu cite. Não tem problema eu citar. O problema é quando ela está esperando que eu cite. Ou que, né, no caso, o pastor da igreja cite, algum irmão cite. Mas isso aqui, irmãos, deu trabalho. Certamente, ela escreveu aqui manualmente isso aqui para quê? Para abençoar nossas vidas. Ou seja, esses detalhes, sabe? Essa dedicação de você pegar um tempo no teu domingo que você podia tirar para descansar, porque nós alimentamos e nós trabalhamos para as nossas coisas de segunda a sábado, normalmente. Domingo nós descansamos e damos uma gotinha ali no final do dia para fazer alguma coisa no reino de Deus. Não pode ser assim. Amém? Então, que houve uma dedicação. Amém? Lembre-se, eu vejo nessa comunidade, né, o Thiago faz apostila e fazem com a equipe aí devocional. Pro tamanho da igreja, eu acho que ele trabalha muito para vocês. Ele fala, eles sempre estão ocupados, então ninguém pode dizer que eles não estão se dedicando para fazer uma coisa de excelência. Material de excelência. Você vai pegar em grandes igrejas, não tem todo esse material que vocês têm. Que tem estrutura, que tem secretária, que tem gente remunerada. Vocês já pararam para perguntar? Ele não pediu para mim falar nada disso. Vocês já pararam para pensar mesmo como que sustenta a casa deles? Agora, o ano passado, né, ele foi para a Indonésia e a Ágata foi para a Itália. Eu não fui para lugar nenhum desses. Porque ele tem um Senhor, o Senhor está cuidando dele. Agora, você pode ser um instrumento do seu Senhor para cuidar deles também. Você está entendendo como é que Deus é o seguinte, Deus dá oportunidades, Deus joga oportunidade. Quem quer pegar? Aqueles que pegam com sabedoria e amor, esses são recompensados pelo próprio Senhor. Então, assim, é algo assim fantástico, a dedicação dá trabalho, né, irmãos? Fazer alguma coisa de qualidade, uma capacitação, um devocional, né? Vocês têm ali tudo aquilo lá, nós estamos até desfrutando
Eu mando pro Lucas na segunda-feira. Ele faz até para nós lá em Curitiba. Que maravilha, vocês estão trabalhando até lá para Curitiba. E por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Nos esforçamos, há uma dedicação para sermos agradáveis. Porque importa, lá é o contexto, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Amém? Então, assim, eu não estou escrevendo algo aqui para simplesmente para algumas pessoas, eu estou escrevendo para o meu Senhor. E para quem o meu Senhor ama, Ele ama as pessoas. Você está entendendo que é diferente a forma de fazer algo? Eu não vou abrir um culto simplesmente por abrir, eu estou abrindo para o meu Senhor e para as pessoas que o meu Senhor ama. Eu estou recebendo aqui para o Senhor, né? Como nós receberíamos se de fato soubéssemos que Jesus vai comparecer às 18 horas, 18h30 aqui no domingo? É assim que Ele espera que nós estejamos trabalhando. Amém? Então, isso é algo muito importante. Quem vai receber a recompensa? Aqueles que buscam ser agradáveis ao seu Senhor. E isso exige esforço, dedicação, entrega. Não é de qualquer maneira. Você não tem como ser um profissional bem-sucedido se você não tem dedicação, se você não busca fazer as coisas com excelência, se você não se dedica para aquilo. Da mesma forma, no reino de Deus, não tem como você ser agradável ao seu Senhor se não há esforço, não há dedicação, não há entrega, não há renúncia, não há investimento. Investimento. Amém? Então vamos realmente buscar ser agradáveis ao nosso Senhor, porque isso é algo poderoso. Deixa eu colocar aqui de novo. Deixa eu voltar. Vamos para os finalmente aqui, amém? Quem quer ser agradável ao seu Senhor, diga amém. Amém. Glória a Deus. Olha esse texto aqui, eu acho muito interessante aqui. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele recusou ser chamado filho do Trump. Porque na época, ali o Egito era a maior potência do mundo. Preferindo ser maltratado, junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Hebreus capítulo 11, versículo 24 a 26. Muitas pessoas que não negaram Jesus na hora da morte eram homens que tinham a compreensão da recompensa eterna. Eles sabiam que era muito melhor para eles ir até o fim na sua fé do que negar o seu Senhor. Aqui, olha que coisa interessante. Moisés é o cara que mais pode ensinar para você de ser um sucesso na vida. Porque ele entendeu que o sucesso que ele teria naturalmente na terra era muito pequeno perto da recompensa que ele teria por ser fiel ao seu Senhor até o fim. E nós temos que guardar isso no nosso coração. Amém? Nós temos que alimentar o nosso coração com essa verdade. Se Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que viver nos prazeres ali do palácio de Faraó, porque ele contemplava o quê? O galardão. Se você não contemplar o galardão, você não vai viver intensamente a vida que Deus tem para você. Você tem que contemplar o galardão. Amém? Você tem que colocar isso no seu coração. Em nome de Jesus. Eu gostaria de deixar essa mensagem para você. Recebemos a recompensa por não tornar a graça vã. Isso é algo interessante. Graça, irmãos, é todo o favor de Deus sobre nossas vidas, é tudo que Deus confiou a nós, dons, talentos, habilidades, vitória sobre o pecado, tudo que Deus nos deu é um favor dele, é a graça dele. Amém? Mas nós podemos tornar essa graça vã, infrutífera, ou tornar essa graça proveitosa. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça que me foi concedida não tornou vã, antes
trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus está comigo. Por exemplo, Deus nos deu a graça de poder ser ministros da nova aliança, pregar o evangelho. Você reconhece que você poderia pregar mais o evangelho? Sim ou não? Sim. Eu poderia pregar mais. Ou seja, Paulo aqui ele era tão consciente que ele recebeu a graça de Deus, o privilégio de pregar o evangelho. E ele se esmerou, ele pregou intensamente. Eu quero falar algo que eu acredito que muito aqui no meu coração. Um dos fatores que faz algumas igrejas crescer mais e outras menos, um dos fatores, eu não estou falando crescimento por crescimento só, estou falando de algo que, crescimento através do evangelho. Se nós formos uma comunidade que uma pessoa é consagrada a Deus, ela vai ter um tipo de crescimento. Mas se nós temos uma comunidade que todos são consagrados, ou a maioria é consagrada a Deus, ela vai ter outro crescimento. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 3, fala ali, né, que tinha ali uma divisão. Um dizia que era de Paulo, outro de Apolo. Aí Paulo vem consertar isso, né? Paulo diz, nem o que planta, nem o que rega é coisa alguma, e sim Deus que dá o crescimento. Então toda a glória é para Deus. Só plantar não é garantia de colheita. Você pode plantar e não ter colheita. Né? Quem é produtor sabe que você depende do solo, você depende de chuva, de muita chuva, pouca chuva, todas as condições que dependemos de Deus. Ok? Mas é certo que Paulo está deixando claro ali que eles eram cooperadores de Deus. E que eles plantavam e que eles regavam. Eu vejo na nossa comunidade lá em Curitiba, nós já fomos uma comunidade, estamos restaurando isso agora, muito mais intensa no evangelismo, e nós ganhávamos mais almas. Nós chegamos a batizar, Tiago, num só dia, quase 100 pessoas. A nossa comunidade já batizou quase 100 pessoas num só dia. Como que nós batizamos 100 pessoas num só dia? Nós fomos orar, pedir para Deus nos dar, né, as pessoas, nós oramos, nós jejuamos por isso, e nós fomos para as ruas. Nós trabalhamos muito. Ou seja, nós recebemos a graça de Deus, os dons de Deus, a capacidade de Deus e colocamos isso para acontecer, não deixamos isso enterrado. E o fato é que Deus foi e fez germinar essas sementes que nós plantamos e regamos. E ganhamos essas almas. Quando foi passando o tempo, um pensamento errado sobre a graça de Deus tornou a nossa comunidade muitas vezes muito indolente, muito preguiçosa, muito vagarosa. Nós começamos a não fazer mais encontros evangelísticos, como fazíamos antes. Nós, para levar as pessoas para o encontro, vendíamos água no semáforo, vendíamos bala, nos mobilizávamos. Nós chegamos a levar uma vez só num encontro evangelístico 130 pessoas não crentes para uma chácara. Nós tínhamos uma mobilização de mais de 200 pessoas numa chácara, num final de semana, falando do evangelho. E muitas pessoas se convertendo, porque teve pessoas que resolveram dar a sua vida. Então nós observamos muitas vezes algumas comunidades que estão se desenvolvendo, porque tem alguns irmãos ali que entenderam esse DNA celestial de não tornar a graça de Deus vã, e vão lá e semeiam e regam aquela semente. Então nós precisamos entender isso. Eu não creio que existe uma unção do crescimento. Existe gente que quer trabalhar, gente que não quer trabalhar. Evidentemente que quando é pequeno, a multiplicação ela é menor, né? Porque se eu tenho 10 e crescemos 50%, é 15. Quando você vai crescendo, isso torna números mais exponenciais. Se eu tenho 100 e cresci 50%, já vai aparecer 50 novas pessoas. Então, todo mundo sabe que a fase mais difícil de uma igreja é chegar até 100 pessoas. Isso é como uma empresa, né? O diabo sabe que qualquer igreja vai incomodar muito ele. Ele tenta matar a igreja no começo. Por isso que vocês são resilientes no Senhor, amém? Amém. Diga amém. Amém. É sim, porque você ganha 10, daqui a pouco 5 desvia. Puxa vida! Porque as pessoas desviam, irmãos. É ou não é?
Dois arrumou confusão, outro brigou com não sei o quê. Acontece. Acontece em todas as igrejas, só que numa igreja menor isso é muito perceptível. Puxa, agora que nós chegamos em tanto, perdemos esses 5. Puxa, Jesus, vamos de novo. É ou não é? Por quê, irmãos? Vamos falar a realidade. Nós queremos ver essa comunidade crescer. Amém. Amém? Se você não quer ver essa comunidade crescer, eu quero dizer para você, tudo que você não honra, você não tem. Se você é contra o crescimento da igreja, a igreja não vai crescer. Nós precisamos dizer que queremos sim. Porque crescimento de igreja diz respeito a ganhar vida, tirar do inferno e mandar para o céu. E muito mais do que isso, que eles sejam vencedores que cumprem o seu propósito. Amém? Mas o que Paulo está dizendo aqui? Eu trabalhei? Trabalhei? Muito mais. Diga, trabalho. Vamos trabalhar? Amém? Vamos trabalhar? É, trabalho, irmãos. Trabalho. Dia e noite o irmão trabalhava aqui, ó. Dia e noite. Então, se nós queremos ganhar alma nessa cidade, tem que ter gente que quer trabalhar. A gente quer trabalhar, evangelizar, pregar, fazer o que for necessário para que o reino avance. E colocar à disposição do reino de Deus seus talentos, seus dons, suas habilidades, em nome de Jesus. Isso é algo poderoso. E o fato é que grande será a recompensa de todos, em nome de Jesus. Amém? Então, meus irmãos, que esse fundamento fique no nosso coração aqui hoje. Amém? Que você fique com essa mensagem de Deus no seu coração aqui hoje. Que o trabalho que você desenvolve no reino de Deus não é vão. Amém? Em Gálatas fala o seguinte, não se canse de fazer o bem. Por que a Bíblia diz isso? Porque às vezes dá vontade de cansar. É verdade. Rapaz, tem vezes que dá vontade. Se eu fosse seguir os meus sentimentos, vocês estão falando sobre uma série, tá? Parece que está falando sobre sentimentos. Se eu fosse seguir os meus sentimentos e não fosse seguir os princípios que Deus me ensinou, eu já teria largado de pastorear pessoas faz tempo. Mas eu não sirvo a homens. Eu sirvo ao meu Senhor servindo a pessoas. Eu sirvo aquelas pessoas, mas eu sirvo ao meu Senhor. Eu já tive pessoas maravilhosas, tenho pessoas maravilhosas hoje ao meu lado lá na comunidade, mas tem pessoas que, se eu pudesse, enviava elas como oferta no bolso pro pastor que vai receber. Tem gente que é difícil, irmão. É ou não é? Tem gente que ele faz muito esforço para ser difícil. Infelizmente. Tem gente que esforça mesmo, ele quer ser o campeão de trazer dificuldade para o pastor. Agora, eu quero dizer para você, eu quero ser usado por Deus. Não tem nada melhor do que ser usado por Deus. Não tem nada melhor, é muito gratificante ser usado por Deus. Sabe, tem lutas, temos dificuldades, muitas vezes queremos desanimar, mas que eu deixo essa mensagem para você, não se canse de fazer o bem. Porque ao seu tempo você vai colher. Deus é fiel. Deus é fiel. Amém? Não se canse, não se canse. Amém? Não se canse de fazer a vontade de Deus, trabalhar no reino de Deus. Amém? Fica firme. Deus te plantou aqui nesse lugar, nessa igreja. São os pequenos começos ainda de uma grande obra que Deus está preparando os fundamentos. Amém? Temos, muitas vezes, ser como o bambu chinês, né? Temos que crescer para baixo primeiro. E demora o crescimento para baixo. Até que apareça o crescimento. Depois, mas tem um momento, você vai ver. Pode acreditar. Tem um momento que vai começar a pipocar muitas vidas aqui. Mas Deus quer estabelecer esse fundamento nessa comunidade aqui hoje. Amém? O fundamento é o seguinte. Tem essa santa ambição do céu pela recompensa eterna. Amém? Não só por conquistar coisas nessa vida, mas transforme tudo que você pode naturalmente, como Moisés, em algo que possa ser contado na eternidade. Amém?